Agora a gente vai conversar com outra maravilhosa que faz tempo que eu não encontro, só pelo Instagram. Tudo bem? Saudade, doutora Maitê. Como é que você tá? Te ver. Também, tá linda como sempre. Obrigada. Você Como é também, bom a gente falar. Obrigada. Como é bom a gente falar de saúde, né? Verdade. E a gente vai falar de um assunto que interessa muita gente, que é a glicose no sangue. A gente pode entender como um pico alto e um pico baixo. Explica um pouquinho pra gente a hipo, a hiper. Então, a glicemia quer dizer açúcar no sangue. E a gente tem as duas coisas, a hiperglicemia, açúcar em excesso, e a hipoglicemia, que é em falta. E às vezes as pessoas acham que a hiperglicemia é só o diabético. Não. Se a gente por exemplo, come alguma coisa, você não é diabética, e você come. Você vai lá picar o dedinho, tá 180, 140, isso é meio que normal, porque o alimento absorvido aumenta, e não necessariamente é um diabetes. Então a gente tem alguns picos ao longo do dia, sempre que a gente faz uma refeição. Hipoglicemia, a mesma coisa. Você fez uma atividade física, não se alimentou, vai usando aquela energia, entra em hipoglicemia. Existem algumas doenças que causam hipoglicemia. Ou você está o dia inteiro sem comer porque está trabalhando, não deu tempo. Começa a dar uma fraqueza, uma tontura, irritabilidade. Pode ser um nível de açúcar baixo no sangue. Pode ser uma hipoglicemia. Olha que interessante. E às vezes a gente acha que só o pâncreas faz efeito para a glicose, não é? Porque o pâncreas é o órgão que produz a insulina. A insulina é uma molécula que abre as células para o açúcar entrar. Então, se você não tem insulina, sobra açúcar no sangue, que é a hiperglicemia. O que é esse esquema que você trouxe para explicar para a gente? Mas, na verdade, o que a gente sabe hoje em dia, isso daqui chama-se octeto de Defrons. É um médico estudioso que provou pra gente que a glicose não vem só do pâncreas trabalhar ou não. Existem vários fatores. Por exemplo, produção do fígado de glicose. Muitas pessoas não sabem, mas o fígado da gente produz glicose, principalmente à noite. Ou quando tem excesso de gordura, ele vai lá e produz também quando tem hipoglicemia. Secreção de glucagon. Da mesma forma que a gente tem a insulina, né, que faz o quê? O açúcar entrar na célula, a gente tem o glucagon, que é o contrário da insulina. Tem um hormônio que é diferente. É para equilibrar, então. A secreção da insulina a gente tem no pâncreas. Efeito incretina, a gente sabe que o nosso intestino é responsável por fatores de absorção ou não dessa glicose do que a gente come e hormônios envolvidos. A lipólise, a quebra de gordura, vai produzir mais açúcar para a gente nesse sangue. Uma coisa que ninguém sabia, a reabsorção desse rim, 30% por causa disso. Agora a gente tem um remédio com um mecanismo de ação que bloqueia o rim de recaptar açúcar. E a gente tem também o músculo, que é responsável por aumentar ou não o nível de açúcar no nosso sangue. Por isso que a gente fala tanto que a ingestão do açúcar tem que ser controlada, não pode ser em excesso, porque a gente já tem um equilíbrio dessa glicose no organismo. Mesmo o alimento salgado que a gente consome, também se transforma em glicose. E é um enganador, né? Porque você acha que é salgado, mas 32% mais ou menos do carboidrato vai se transformar em açúcar, em glicose. Então você acha que está fazendo benefício, mas não. E isso que a gente tem que tomar cuidado, porque sobrecarregando níveis de açúcar, como você está falando, no sangue, a gente vai sobrecarregar os órgãos que estão fazendo essa orquestra, esse mecanismo de compensação. Estão tentando equilibrar, E aí você pode se tornar uma hiperglicemia e o pâncreas não funcionando, vai virar um diabético. Né? Bom, vamos dar uma olhada então nos mitos ou verdade para a gente entender um pouco mais sobre glicose no sangue. A forma de preparo do alimento não altera o seu índice glicêmico. Olha, tá aí uma excelente dúvida, hein? É mito ou verdade? É mito. É mito? Olha que interessante. Porque muda? Olha só. Então, por exemplo, batata doce. A gente não fala tem baixo índice glicêmico, realmente. O que é baixo índice glicêmico? Tem pouca quantidade de açúcar, Ela é liberada mais devagar. Só que se você fizer cozido, é uma coisa, ela continua baixo índice. Se fizer frita ou assada, o calor aumenta as cadeias de carbono do alimento e aumentam esse índice glicêmico. E essa batata doce deixa de ser baixo índice glicêmico, vira alto índice glicêmico. Olha só. Então o preparo dos alimentos altera sim o valor de açúcar e a recaptação disso. Normalmente os alimentos fritos ficam com mais? Sim. Toda vez que é muito glicêmico. Calor e com fritura com óleo, aí piora mais ainda esse índice glicêmico. Entendi. Interessante, né? É bom a gente saber, né? Afinal de contas, muitas vezes a gente está fazendo errado em casa, está comendo alimento saudável, preparando de um jeito errado e transformando aquele alimento saudável numa bomba relógio. E não só da piora desse alimento, mas, por exemplo, um brócolis, vamos fazer para as crianças. Se você fizer fervendo na panela, vai evaporar quase 70% do ácido fólico da vitamina. No vapor perde 30%, mas perde. Então, sempre legumes para
Fazer no vapor, porque aí a gente tem mais a vitamina. A gente consegue ver até pela cor do brócolis, né? Quando a gente faz na água, ele fica opaco, fica triste. Quando faz no vapor, ele fica um verde mais bonito, mais exuberante, né? É outra história que ele conta pra gente, né? Tem a ver com isso também. Mito nesse caso. Muito legal saber disso. Vamos ver o próximo? Episódios esporádicos de hiperglicemia não influenciam no aparecimento de diabetes. Super mito. Olha só. Então, a gente acha que assim, eu não sou diabético, aí eu vou comer um bolo enorme, faço o pico de glicose, mas aí depois eu bebo bastante água, no outro dia eu não faço, eu vou fazer só saladinha e proteína. O que acontece? Toda vez que a gente faz pico de glicose, o nosso pâncreas tem que trabalhar em excesso. E esse trabalhar em excesso, ele vai se desgastar. Então, se você já tem uma genética de família com diabéticos e você força, em vez dele trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar 12, 18 horas. Ele vai cansar. A hora que esse pâncreas cansa, você vira diabético. Então, o diabetes tipo 2, ele tem a ver com hereditariedade, mas ele tem a ver com nossos hábitos alimentares. Né? Então, quanto mais você força, mais você tem a propensão disso aparecer antes. Mas a gente está falando de situações muito frequentes. Muito frequente. Se for uma situação de final de semana, a pessoa come doce, etc. Mas se a pessoa fizer disso um hábito diário, a chance dela se tornar diabética aumenta muito. E às vezes é melhor, por exemplo, comer um fim de semana, um bolo inteiro, você dá o pico de insulina, do que você ficar comendo um bolo todo dia, um pedaço de bolo todo dia. Porque a questão não é o valor calórico, a questão é o quanto o teu pâncreas tem que despender, né, para produzir insulina, para queimar aquilo. E outra coisa, quem, por exemplo, já tem um quadro de diabetes, não adianta fazer hiper, depois faz hipo, toma insulina ou toma remédio abaixo, para ficar na média um valor. Porque a gente sabe hoje em dia que a variabilidade glicêmica, essa sobe e desce, é muito pior do que você ter estável para a lesão dos endotélios, para aumentar o risco de derrame de infarto. Então também não é só deixar o número bonito, é a história como esse número ficou. Não adianta 130, 130 todo dia ou 250, 70, 250, isso é muito pior do que ter um nível estável. Mas qual é o hábito que a gente tem que ter na vida, no dia a dia, para ficar nesse sobe e desce? O que a gente faz de errado? O que faz dar pico de glicose é doce, carboidratos simples, principalmente batata, massas, lanches industrializados. Frutose em excesso também faz picos de glicemia. Então, escolher a fruta. Então, sempre a uva tem muito alto índice glicêmico. Não vamos tomar suco de uva integral, não vamos tomar suco de laranja, porque é um balde de açúcar. Comer a fruta, sim, tem a fibra, tem um monte, e você, né, vai digerindo aos poucos. Então, tem todas essas doce, carboidrato e frutose em excesso, sacarose também, cana-de-açúcar e bebida alcoólica, são as coisas que fazem dar o pico de glicose e, lamentavelmente, desses picos de hiperglicemia. Só que tem gente que faz isso um hábito diário, come massa, por exemplo, todos os dias, depois da massa uma sobremesinha, essa pessoa, então, tá com toda certeza sobrecarregando o sistema, né? Com certeza, isso dá para dosar, não só, né, a glicose tá boa, eu posso, é o nível de insulina. Isso dá para ser dosado, chama-se índice de Roma, e a gente sabe, maior que 2,8 a pessoa tá sobrecarregando o pâncreas, se ela tiver uma genética para isso, ela vai sim desenvolver um diabetes precocemente. O arroz branco também pode ser um vilão para esse pico glicêmico? Você sabe que o arroz branco, teve um estudo no Congresso de Orlando ano passado de diabetes, eles classificaram 23 carboidratos, qual que era o pior de todos durante 10 anos seguindo esses pacientes. O arroz branco é o pior de todos os carboidratos para desenvolver diabetes. Por isso que o Japão é o 4º país mundial em diabetes e o Brasil, 5º país mundial em diabetes. Nossa! Por causa do hábito do arroz branco, né? Por isso que tem que comer o arroz integral, que diminui 17% o valor desse açúcar, já melhora. Claro! Arroz negro. Também a gente não tem muito hábito no Brasil, mas é baixo o índice glicêmico. Usar outros tipos de carboidrato, a batata doce, outros tipos de legumes. Por exemplo, a Alemanha não se come arroz. É repolho, é a batata, se puder fazer batata doce. É que a gente tem a mania do arroz e feijão, né? É o dia a dia do brasileiro, o arroz e feijão. E é maravilhoso também, tem muita coisa boa, mas tem que dosar, né? Sim, e principalmente se quer comer o arroz e feijão, que coma no almoço. Porque vai andar, vai falar, vai estudar, vai trabalhar, vai gastar esse índice glicêmico. Pior é comer o arroz e feijão à noite, porque aí deita, dorme, o metabolismo caiu e aquilo não vai ser usado, vai ser armazenado. E é onde se acumulam as gorduras do corpo. Tá certo, gente. Olha quanta coisa a gente tá aprendendo, né? Vamos para mais um mito ou verdade? Há doenças que causam hipoglicemia. Verdade.
Verdade, quais? Então é muito comum a gente, tô cansada, eu tô tremendo, tô com sudorese porque não comeu. Isso existe. Mas será que isso não pode ser um pré-diabetes? Você sabe que quando está começando o diabetes, o pré-diabetes, um dos sintomas é ter hipoglicemia depois que come. Tá. A hipoglicemia reativa. Por exemplo, bariátricos, eles não absorvem direito o alimento e quando come um pico de carboidrato, come um doce, o pâncreas libera insulina tão rápido que eles fazem hipoglicemia depois da comida. Tá. Existem tumores no pâncreas, os insulinomas, que são bolinhas produtoras de insulina, que você pode ter hipoglicemia. Então, pessoas que desmaiam toda hora, que ficam, sabe, com tontura toda hora, precisa ser investigado se não é só falta de alimentação ou alguma doença. Problemas de rim, problemas de fígado. Alcoolismo é uma das causas também de hipoglicemia. Tá. Então a gente tem que ver, principalmente fígado, rim e o pâncreas nessas situações. Tá certo, então. Próximo. Produtos dietéticos devem ser consumidos com moderação. Verdade. Verdade, né? Então não é porque é diet que eu posso comer um monte. Porque ali né? tem o famoso adoçante. Inclusive, saiu recentemente, está na mídia isso, dia 14 de fevereiro, um estudo que quem toma 2 porções de sucos, coisas diet por dia, aumenta o risco de infartar em 31%. Um estudo grande, ele selecionou todos os tipos de adoçante, então é uma coisa que a gente nem pensava muito, questão da flora intestinal, da microbiota, questão de, tudo bem, não engorda, mas faz mal por outras coisas por ser artificial. A gente já sabia, mas esse risco de acidente vascular, a gente não tinha essa informação tão fidedigna. E tem algum adoçante que é mais perigoso para essa questão? Dos estudados, o ciclamato é um dos piores, tá? Dos artificiais, a sucralose é o menos perigoso. Mas quem precisa tomar adoçante, use o xilitol, né? O xilitol é seguro para isso? Seguro, e para outras questões? É natural, é o que menos faz mal. Então, na verdade, quem é diabético ou quem não quer engordar, use xilitol. Tá, maravilha. Vamos para o próximo, então. Refrigerantes açucarados, sucos e doces permitem a liberação rápida de glicose no sangue. Verdade. Falou sobre isso agora há pouco, Então, né? essa coisa do índice glicêmico é que é importante, não é ver o valor calórico da substância. Então, se a substância libera o açúcar muito rápido, é o que vai te fazer mal. Então, mastigar uma fruta não sobe tanto do que tomar um suco, um monte de fruta espremida, que aí aquilo lá vai entrar como uma bomba, né? Então, preferir sempre os carboidratos integrais, não tomar sucos, principalmente artificiais, pior ainda, né? Mesmo os naturais, a frutose e a glicose, e doces. Doces em excesso é o que vai dar pico de glicose. Tá. Vamos falar então sobre essa tela que você trouxe também, que está falando sobre o alto, o médio e o baixo índice glicêmico. Tá. Então, existe tabela, inclusive você que está em casa, pode pegar na internet, tabela do índice glicêmico. O que tem alto é que vai liberar muito açúcar, certo? Então, ó, todo mundo, a banana faz bem, gente, banana tem alto índice glicêmico, não tem tanta fibra, então não é uma fruta tão saudável. Fruta legal que tem baixo índice glicêmico é morango, é kiwi, olha só, milho também. Então, pipoca, essas coisas, mas você vê pipoca quando o cozimento dela quando é estoura, diferente, ela melhora. Né? Bolacha, uva passa. Quando a gente fala um médio índice glicêmico, qual é esse valor? Entre 56 e 70, é um número que a gente usa. O arroz, pipoca, chocolate, espaguete e o baixo índice glicêmico. Chocolate é médio? Ai, que notícia boa! Se estivesse lá no alto, a gente ia ficar um pouco mais triste. Depende do chocolate, né? Quando é, por exemplo, chocolate branco é pior, vamos no né? meio amargo, né? Sempre é melhor. E o baixo índice glicêmico, que geralmente folhas, vegetais, legumes, os nuts, são substâncias. Por isso que é legal usar aveia na refeição, quinoa, usar essas sementinhas, porque elas têm fibras. E elas fazem com que o intestino vai pegando aos poucos aquela glicose. E aí o pâncreas não tem que trabalhar tão rapidamente. Tá certo. Nossa, gente, eu fiquei meio assustada com aquela tabelinha do alto ali. É que a gente já começa a ver a relação dos alimentos em que a gente faz uso, né? Com mais frequência, principalmente quem tem criança em casa, adora comer milho, adora uma banana. E é uma fruta tão fácil, né? Que tá ali, não precisa nem lavar, descascou e leva para qualquer lugar, né? Então, tomar cuidado com a frequência também, com a né? quantidade. Então, não é que não possa. A banana tem um monte de benefício. Tem potássio, tem zinco, tem magnésio. Mas, na verdade, é a quantidade e para que tipo de pessoa, né? Tá. Se é para pessoa que
já tem uma incidência na família, uma prevalência de diabetes, você evita as frutas de alto índice glicêmico. Tá certo. Bom, eu vou dar um recadinho rápido e já volto, porque a gente tem as perguntas também para você. Tem bastante pergunta aqui, tá bom? Pra gente continuar com a nossa conversa sobre glicose no sangue. Até já, doutor. Voltando nosso papo também sobre saúde aqui, falando aí de glicose no sangue, tem perguntas do pessoal de casa para você. Vamos lá, doutora? A Geralda Fraga quer saber o seguinte: sou diabética e sempre tenho hipoglicemia de madrugada. O que devo fazer? Não tomar a medicação na parte da noite? E o pior é que pela manhã minha glicemia sempre fica muito alta. Nossa, muito Tá. bom. O que significa o quê? Que ela está com a diabetes descompensada? Isso, então assim, Geralda, esse é um caso que a gente tem que, na verdade, monitorizar você durante a madrugada. Por quê? Existe até, um nome na medicina é estranho, mas é efeito alvorecer e efeito que a gente tem o quê? Quando você está dormindo, você vai aumentando o cortisol, o hormônio do estresse, o GH, glucagon. Isso é do mecanismo de ação da gente. São os hormônios contrarreguladores. Tá. Se você tem um pico de hipoglicemia, tipo, não comeu direito à noite, o teu corpo vai caindo. Aí ele vê que tá caindo, ele fala, meu, vamos subir isso. E aí ele dá aquele pico lá em cima, tá? Então a gente tem isso como ser estudado e regularizar. Hoje a gente tem insulinas diferentes, que elas duram umas 24 horas de uma forma estável. Tem outras formas de liberação através da medicação hoje, porque né? a insulina que a gente começou a usar, a NPH, ela faz aquele pico de 4 a 8 horas e cai. Então você tem que regular a medicação, essa insulina bedtime, se usar a insulina, usar o remédio no horário correto. Existem medicações para diabéticos hoje que não dão hipoglicemia. Então aí é um ajuste, isso é muito comum e não pode fazer isso. A Geralda, tipo, eu vou ter hipoglicemia, eu não vou tomar o remédio. O que acontece no outro dia? Vai ficar super alto. Aí vai, sobe e desce. Essa gangorra é que faz mal pro endotélio do vaso. Tá. Então, Geralda, por favor, fale com o teu médico que isso está acontecendo para ele ajustar os seus remédios. Tá certo. Boa sorte, Geralda. Obrigada pela pergunta, viu? Próxima, Irene Gonçalves. Para quem faz o controle da glicemia em casa, o sangue colhido em dedos diferentes interfere no resultado? Olha que interessante. Boa pergunta, né? Uma coisa que todo mundo pergunta, doutor, eu faço em casa a picada, eu vou lá pro laboratório, vem um resultado totalmente diferente, que é a glicemia aqui da picadinha e a do sangue que a gente faz no laboratório. A do sangue sempre é mais fidedigna, do venoso, tá? Essa daqui, que é a capilar, ela é um pouquinho mais baixa. Só que assim, você vai no laboratório, passa nervoso e estresse, o cortisol faz subir a glicose. Por isso que para diabéticos não é o valor da glicemia que vai importar tanto para a gente. É a HB glicada, é a média do açúcar, que aí eu vejo esses errinhos que acontecem, né? Hoje em dia tem aquele aparelhinho que gruda no braço e a gente vê o diabetes de minuto em minuto sem picar o dedo. Aí é um outro tipo de glicose, a glicose intersticial. Também tem um valor 17% a menos do que a média. Então assim, existe diferença? Existe. De picar um dedo do outro não deveria ter, mas se está com mais isquemia, por exemplo, você está com um relógio, vai menos oxigênio para esse dedo, Olha lá. vai ficar diferente. Então, se ela tiver com o anel apertado nesse dedo aqui e furar o dedo, vai estar diferente. Então existe sim dedo. essa diferença. Olha, que pergunta interessante. Obrigada, Irene, pela sua colaboração aqui. Vamos ver a próxima, então? Sandra Peixoto. É verdade que canela ajuda a controlar a glicemia? Como ela deve ser adicionada na alimentação? Nossa, muito boa essa pergunta. Sandra, foi feito realmente um estudo porque canela viam que abaixava. O que acontece com a canela? Tem que usar uma colherzinha de chá por dia para diabético, em torno de 6 gramas. Tá. Pode ser no chá, pode ser no leite, tá? Essa canela, ela diminui a sensibilidade da insulina. Então ela faz não dar um pico tão alto de insulina. Por isso que a canela ajuda a baixar a glicemia. Legal. É verdade. Isso para as pessoas diabéticas e Ou para os não não diabéticos também. ajuda. Fora que é antioxidante, anti-inflamatório, canela ajuda para várias coisas. Se a pessoa sabe que vai enfiar o pé na jaca, ela pode pedir ajuda da canela para ficar um pouco mais tranquila, equilibrada? Aveia. Quando você come, por exemplo, Olha. uma fruta com farelo de aveia, você chega a captar 18 a 20% do Banana índice com aveia é glicêmico. legal, então. Bem melhor. Tá. Bom saber mesmo. Obrigada, Sandra. Sandra está bem informada. Obrigada pela pergunta. Vamos ver a próxima? Viviana Pérez. Tenho 40 anos e não sou diabética. Independentemente do que eu como, mesmo muito doce, minha glicemia nunca passa de 120. Isso é normal? Então, toda vez que a gente come, vai aumentar a glicose, porque todo alimento tem açúcar. O que depende da gente... Até alface tem açúcar, né? O que não tem açúcar? Água. O que mais? O inimigo do açúcar, sal, temperos, orégano, essas coisas, e clara de ovo que tem, mas a gema tem açúcar. Então,
O que depende de dar pico ou não? Do quanto o teu pâncreas trabalha de resistência insulínica e de quanto você absorve nesse teu estômago, no teu intestino. Então, muitas vezes você pode ter aqui uma desabsorção, você pode ou não comer coisas tão erradas, porque não é porque você come que não vai dar um pico de glicose, só se come alguma coisa de alto índice glicêmico. Então, mas tem que investigar a absorção, tem que observar se você tem algum problema no pâncreas, de função renal, de função hepática, que pode não subir tanto, pensando numa hipoglicemia. Tá, né? Tá certo. Obrigada, Viviana. Vamos lá para mais uma pergunta. Luana, Portugal. Durante a gravidez, a glicose fica mais baixa? Estou grávida de 9 semanas e meu exame deu 65. Ah, sorte sua, Luana. Que muito bom, né? Porque ao contrário, geralmente a gestação ela aumenta o nível glicêmico. Tanto é que existe o diabetes gestacional. E quem tem o diabetes gestacional, dessas mulheres, 30% podem evoluir para um diabetes. Porque, na verdade, é uma sobrecarga que você está fazendo para o pâncreas. Você aumenta o peso, porque você aumenta vários mecanismos de hormônios que ajudam a você ter hiperglicemia. Tá. Então, se deu baixo, que bom, porque geralmente é ao contrário, até faz aquela curva glicêmica, né? Na 24ª, 28ª semana de gestação, toda mulher, quando tem uma glicose um pouco alta, vai para a curva glicêmica. Tá. Para a gente fazer um estímulo nesse pâncreas para ver se é um diabetes gestacional. Tá. A gente mostrou esse esquema do que acontece quando a gente come um alimento com alto índice glicêmico. Certo. Uma pessoa que faz bastante exercício, uma pessoa muito ativa, comendo, mesmo fazendo uso diário de muitos alimentos com alto índice glicêmico, o organismo funciona da mesma maneira ou ela consegue queimar, gastar isso muito mais? Ou aí tem a ver com caloria, não tem nada a ver com glicemia? O pico acontece da mesma forma? O pico acontece, tá? E aí depende do metabolismo da pessoa e o quanto ela gasta de energia para compensar a quantidade de caloria que entra, Rê. Tá. Agora, o pico de alto índice glicêmico vai sobrecarregar o pâncreas da Acontece de qualquer mesma jeito, forma. independente se a pessoa é sedentária ou uma pessoa Exatamente. ativa. É que E você... mesma coisa nas crianças. Mesma coisa nas crianças. Pode ser uma criança super ativa e tal, comendo alimentos cheios de açúcar, Fazem vai mal. ter pico do mesmo jeito. Porque às vezes a pessoa tem um metabolismo acelerado e ela é magra. Tem pessoas que comem muita quantidade e por vários fatores, microbiota, hormonal, Não se vê genética, por você fora, não engorda mas... tanto. Mas essa questão da glicose dar o pico, você libera a resistência, essa insulina, e você lesa o endotélio. Por isso que existem magros que infartam, existem magros que são diabéticos, porque não depende só da quantidade de caloria. É justamente isso que é super importante, você que está em casa, você que tem filhos, saber que não é porque às vezes teu filho é magro, ele pode comer tudo que é errado, porque a gente vai desenvolver uma doença no futuro. Então não é só a quantidade de peso que essa criança tem, é o que a gente oferece de nutriente, de índice glicêmico, porque a nossa imunidade, o que a gente é o que a gente come, na verdade. É verdade. Né? E às vezes esses hábitos desde pequenos é que a gente vai ter um futuro numa pessoa com saúde. E eles vão carregar esses hábitos depois para a vida, né? Então, quanto antes a gente plantar a sementinha, melhor, né? Isso que você falou agora é muito importante. Então, essa tabelinha a gente encontra com facilidade na internet, até para a gente acompanhar. Alimentos que a gente acha que podem ser muito saudáveis estão aí na lista do alto índice glicêmico, então vamos ficar aí atentos a isso, tá bom? Quero agradecer a doutora Maitê Pimentel que esteve com a gente, deixar o site, né, para o pessoal fazer contato, endoc.com.br. Pode e deve seguir no Instagram também, @Maitê, Maitê com TH, @Maitê_endócrino, é isso? Isso mesmo. @Maitê_endócrino. Obrigada, Imagina. adorei te ver. Eu Papo também, ótimo. Eu sempre te A acompanho. gente aprende muito. Obrigada. A gente se vê numa próxima, Tá bom. lindona. Obrigada, viu?